Olá pessoal, neste episódio do Live Chat temos a Daniela, a Plant Noob IPT do Instagram, colecionadora de plantas, a criadora e moderadora do grupo de plantas raras do Facebook e mestre também em monsteras. Mas afinal, quem é a Daniela? Bem, a Daniela eu acho que definiria como, uma cidadã dona de um cão com uma coleção demasiado grande, que vive ao pé de Sintra, pronto. Uhum. Não, imagina, acho que tentei sempre aqui colocar a minha página do Instagram e a Daniela como 2 personas totalmente, separadas uma da outra, 2 mundos que não se tocam. Uhum. Porque, sempre quis que a minha coleção falasse por si só no Instagram e eu não pronto, a minha posição seria sempre por trás da câmara. Pouca gente sabe o meu nome, acho que pouca gente Uhum. me conhece e pronto, sempre mantive assim um bocadinho a A tua privacidade, exatamente. sim. Mas então, Daniela, conta-nos um bocadinho sobre, portanto, o teu percurso nas plantas, como é que isso nasceu? É engraçado que eu ouvi os outros episódios e o meu percurso foi totalmente diferente, porque eu sempre gostei de plantas, desde pequenina. Eu acho que até é uma coisa Uhum. de família, porque a minha avó tinha um quintal muito grande, cheio de plantas, e eu cresci com a minha avó a mostrar-me as plantas e a cuidar delas. A minha avó tinha sempre imensas abelhas no quintal, porque tinha arbustos com rosas de todas as cores que tu possas imaginar, tinha sempre imensas plantas em casa e eu era a única neta que tinha paciência para ouvir. E em casa sempre Uhum. tivemos plantas e, entretanto, acho que, até antes da pandemia comecei a comprar algumas para ter em casa. Tenho uma orquídea já com 11 anos, que não sei como é que ainda não morreu. Não sei, faço a mínima ideia, mas está em cima do frigorífico. E, na altura da pandemia, comecei a comprar mais, para ter em casa, para tratar delas, porque precisava tratar de alguma coisa. E inscrevi-me nos grupos do Facebook que já haviam, apenas para conseguir, aprender algumas dicas e ver algumas ideias, porque eu sempre procurei, juntar a decoração às plantas. Nunca quis um espaço só para plantas, ou uma cabinet, ou uma tenda. Não, eu queria mesmo que tudo Uhum. se diluísse no mesmo espaço. E acabei por perceber que havia um outro mundo de plantas que eu não conhecia. E então comprei a minha primeira Monstera albo, que eu acho que deve ter sido a primeira planta menos comum que toda a gente deve ter comprado. E pronto, entretanto começou um pouco o descontrolo e hoje em dia tenho bastantes, apesar de ser muito mais seletiva com a quantidade de plantas que compro ou as espécies. Eu acho que em 2020 e 2021 estava muito naquela de compra por impulso. Era ter todas as espécies Uhum. ou ter todas as variedades de cingónio, todas as variedades de monstera, e hoje em dia não, hoje em dia já faço mesmo aqui uma escolha de o que é que funciona aqui bem no meu ambiente. Porque se for uma planta um pouco complicada, que eu sei perfeitamente que não se vai adaptar, eu nem a compro. Ou prefiro dar, se tiver, Uhum. e acabo por fazer essa seleção. Mas, pronto, o meu percurso foi um pouco assim. Eu acho que sempre, tive plantas, sempre vivi no meio de plantas, sempre gostei muito de estar em contacto com a natureza. Não foi uma coisa adquirida, sempre existiu. Sim, sim, eu até eu percebo aquilo que estás a dizer, porque realmente o meu percurso é um bocadinho como tu, eu sempre gostei de plantas e sempre gostei de animais, ou seja, não foi assim um clique que de repente na pandemia eu comecei a gostar de plantas. Não, eu sempre gostei de plantas, eu já tive uma casa, portanto, com um jardim, com plantas e, portanto, contei isso um bocadinho, o meu percurso também um bocadinho no primeiro episódio, e aquilo foi uma coisa, eu era adolescente, portanto, aquilo era uma coisa que eu já gostava naturalmente, ninguém me disse tens de gostar de plantas, portanto, eu percebo aquilo que tu estás a dizer,
que eu, por acaso, também achava que era mais comum nós, na comunidade, todos gostarmos de plantas, se calhar desde pequenos, e Exato. isto ter sido um bocadinho, vá, a etapa a seguir, a parte de colecionar plantas, se calhar um pouco menos comuns, mas as pessoas até já gostarem, eu até achava que provavelmente que isso ia ser o normal. E depois de deparo-me com estas, pronto, com estas entrevistas, e ainda bem, pronto, que também temos estas conversas, porque é por isso que eu também fiz este podcast. Hum, e percebo que afinal nós realmente somos muito diferentes. É muito diferente em muitas coisas, na forma também como começámos e até na forma, se calhar, como gerimos um bocado as plantas e os substratos e etc. Eu tinha um bocado a noção errada que nós éramos um pouco mais homogéneos, que fazíamos um bocadinho todos a mesma coisa. E afinal não, afinal, pronto, não, nem por isso. Mas percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e também percebo e também sinto isso, que é, eu neste momento sou muito mais seletivo também, primeiro pela falta de espaço, eu acho que isso é inequívoco, não é? Toda a gente começa a ter plantas e a falta de espaço leva a que tu tenhas que ser seletiva. Mas eu acho que isso também revela alguma maturidade dentro do próprio hobby, porque tu já viste muita coisa, tu já vivenciaste muita coisa, já passaste aquela histeria de ter muitas coisas ou de querer ter tudo aquilo que tu vês no Instagram ou no YouTube, então já és um bocadinho mais madura na tua própria escolha. Portanto, eu também me revejo naquilo que tu acabaste de dizer. Eu acho que antigamente havia mesmo um descontrole, pelo menos eu sinto que, aliás, eu reduzi muito a minha coleção, porque as plantas deixaram de ser um prazer, não é, um hobby, e começaram a ser um pouco, começaram a Um tornar-se fardo. muito, exatamente, começaram-se a tornar muito com impacto muito mais negativo do que positivo. Então foi isso que me começou a levar Uhum. a rever um pouco o meu padrão de compra. Hoje em dia sou muito mais seletiva. E como é que, porque é que, portanto, sentiste necessidade de criar, portanto, um grupo, portanto, com os teus amigos, de um grupo do Facebook de plantas raras? Porque lá está, aquilo que eu falei um bocadinho também com o Isaac. Uma coisa é vocês terem plantas, colecionarem plantas, outra coisa é de repente vocês serem criadores e moderadores de um grupo de plantas raras, com as chatices todas que isso traz. Bem, eu acho que, bem, deu mesmo muito trabalho no início. Foi uma ideia que me foi surgindo. Eu criei, primeiro eu fui para os grupos que já existiam cá em Portugal, no Facebook. Entretanto, comecei também a ir para alguns europeus, e achei que existia aqui uma necessidade, se calhar, de haver um espaço um pouco mais controlado, não é? Para pessoas que realmente colecionam, porque eu lembro-me perfeitamente de uma amiga minha publicar uma fotografia de um cingónio que tinha para venda, um red spot, isto em 2020, e lembro-me de umas senhoras comentarem a dizer que a planta devia ser de ouro, pelo preço que ela estava a vender, não é? Que era o preço de mercado, pronto, não era nada de exorbitante. E aí comecei a perceber que de facto nestes grupos existem 2 pessoas, 2 tipos de Uhum, pessoas. Existem aquelas pessoas que têm as espadas de São Jorge e mantêm-se nesse tipo de plantas, e existem aqui as pessoas que procuram um pouco mais de exclusividade. E achei que, o que existia nos grupos europeus, aquele tipo de pessoas que estão ali todos para o mesmo, se calhar podíamos trazer um pouco aqui para Portugal. E falei na altura com o Isaac, com o Edu, com a Helena, falei com eles e pronto, eles gostaram da uhum. ideia e acabámos por fazer, mas deu mesmo muito trabalho no início. A parte de escrever as regras, os posts, porque nós queríamos que o grupo não fosse só para vendas, queríamos, como fazem nos grupos europeus, queríamos que também houvesse aqui um pouco de comunidade, uma espécie de união, não existe. E então queríamos que houvesse aqui um pouco mais de Uhum. entreajuda, porque lá está, nós somos todos diferentes, temos ambientes em casa diferentes, usamos substratos diferentes, usamos fertilizantes diferentes, e achei que poderia haver aqui uma espécie de partilha.
Porque, havendo essa partilha, eu não tinha tanta necessidade de ir procurar no Google ou no YouTube informação que eu possa, até eu própria possa partilhar com outras pessoas Claro. que queiram opinião. E então o grupo foi criado, para esse intuito. E tu achas, portanto, que existe, ou seja, o grupo obviamente tem coisas boas, que as pessoas realmente partilham, as pessoas podem vender, é muito mais local, não é? Portanto, são pessoas portuguesas que vivem ou na tua cidade ou numa cidade de perto que te dão conselhos do nosso clima, portanto, é obviamente que é mais fácil, mas, eu te fiz uma pergunta parecida ao Isaac, mas eu também quero saber a tua opinião, que é, tu achas que por vezes existe, portanto, assim, uma bad vibe, assim, na comunidade, e motivada pelo quê, na tua opinião? É assim, eu acho que, pensando há uns anos atrás, por exemplo, 2020, 2021, eu acho que existia um pouco de competitividade. Quem é que tinha mais e Hum, todas as variedades de Singónio, Monstera, Philodendron, Anturos. Hoje em dia, já acho que não existe tanta rivalidade como existia antigamente, mas parece que existe aqui um pouco de não sei explicar, parece que, é assim, também é normal, nós somos todos humanos e vamos sempre dar-nos com umas pessoas e acabamos por não nos dar com outras. Aliás, às vezes nem sequer falamos com outras pessoas e acabamos por ter um pouco uma opinião, não é, formada em relação a elas. Mas acho que existe um pouco de falta de entreajuda cá em Portugal. Parece que as pessoas, se têm conhecimento de por exemplo, agora vou dizer um fertilizante, e nós fazemos um post sobre fertilizantes. Parece que as pessoas tentam guardar um pouco o conhecimento para si acho que podia haver mais entreajuda cá. Há uma coisa que me chateia bastante, que são os nomes que andam a inventar para plantas que já têm nomes e só mesmo para uhum, inflacionar um pouco os preços. Essa questão, chateia-me um pouco e também às vezes chateia-me, pessoalmente, aquela questão de as pessoas acharem-se um pouco experts. Eu acho que nós não somos expert de nada, nós simplesmente conseguimos partilhar um pouco daquilo que funciona connosco. Um dos motivos pelos quais o meu Instagram nunca foi, uhum, nunca teve posts sobre, técnicas para tratar de algum tipo de planta ou que funciona para mim, não é? Porque eu acho que o que funciona para mim funciona no meu ambiente, funciona com as minhas rotinas, funciona comigo e então pode não funcionar com outra pessoa e então eu tento sempre não passar aquela vibe de eu é que sei, eu sou uma expert ou neste tipo de plantas. Não, essa parte também às vezes chateia-me um pouco, é as pessoas intitularem-se de eu sou a rainha das Oias, por exemplo. Chateia-me um pouco, porque nós não somos reis, nem rainhas, nem gurus, nem de nada. Somos simplesmente uhum. pessoas que partilham o mesmo gosto e se calhar fazemos alguma coisa que funciona. Sim, eu percebo aquilo que estás a dizer. Embora às vezes, eu sou sincero, eu tenho sempre muito receio de fazer exatamente aquilo que tu acabaste de dizer, que é, falar muito sobre, devem fazer isto, ou devem fazer aquilo. Eu tenho às vezes pessoas que me vêm perguntar, do género: "Ah, mas como é que tu fazes isso? Ah, mas tu fertilizante é que tu usas? Então, mas fazes isso como?" Eu digo sempre: "Pá, eu faço isto, eh, mas comigo resulta, mas eu não estou a dizer que isto é a Bíblia. Eu uso isto, eu informei-me sobre isto e a minha opinião sobre este produto é esta. Mas eu não estou a dizer para vocês fazerem isto. Eu estou a dizer que para mim resulta. Aliás, eu estou a dizer isto porque vocês estão a perguntar, porque eu sinceramente até tento, a não ser que as pessoas perguntem, eu até tento não partir de mim também essa evangelização de agora têm que usar todos leca, agora para Antúrios deve usar não sei o quê. Até porque eu já passei por tanta coisa, já experimentei tanta coisa boa e má, que eu até tenho um bocado de medo de estar a recomendar uma coisa ou outra, porque às vezes tu, durante 6 meses aquilo está ótimo e depois, passado um tempo,
aquilo corre menos bem e tu andaste a dizer que aquilo era muito bom. E de repente as pessoas caem-te em cima, e um bocadinho com razão, porque tu quase que parecias que eras patrocinada por aquilo, e andaste a dizer que aquilo era, por exemplo, posso dizer, por exemplo, o Fluval. Eu vi pessoas a falar do Fluval, do Fluval Stratum, como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. E eu comprei para experimentar e posso dizer que eu quase não usei, porque eu acho aquilo uma porcaria, porque nas coisas em que eu usei, as coisas quase morriam todas, porque aquilo ou secava ou as coisas apodreciam, e eu vi de repente em 3 meses, acho que foi no verão do ano passado, vi carradas de gente a falar bem daquilo e como se aquilo fosse espetacular, estás a ver? E se calhar é espetacular na casa deles, mas não se pode de repente estar a dizer: epá, aquilo é espetacular, aquilo vai-te resolver os problemas todos e as tuas plantas e as tuas propagações vão ficar espetaculares com aquilo. É muito, é preciso ter muito cuidado quando se está, portanto, a fazer esse tipo de statement, porque não, nem sempre pronto, é correto, é real e às vezes até um pouco ético, porque tu não és ninguém, não é? Tu tens de resumir um bocadinho a tua experiência para dizer, olha, comigo resulta bem, ponto. A qualquer momento, uma coisa que funciona contigo deixa de funcionar. Eu costumo dizer que com as plantas parece, eu às vezes sinto que estou no limbo. Estou sempre no limbo entre a vida e a morte. A qualquer momento, uma planta que está lindíssima, a qualquer momento decide morrer. E então, eu tento sempre não fazer, não me colocar num pedestal, não é? Onde eu acho que não estou. Nem ninguém, a não ser que sejamos biólogos ou uma pessoa formada, não é? Acho que não somos expertos de nada. Em relação ao Uhum, substrato que estavas a falar, eu tive que o claro. comprar, mas depois pensei, se calhar é mais uma coisa em que eu vou gastar dinheiro e não vai fazer grande diferença. A forma como eu uso para propagar as plantas resulta água, musgo. E então acabei por decidi não gastar o dinheiro. Depois desperta porque aquilo é caríssimo e não é grande coisa. Olha, diz-nos então, descreve-nos então a tua coleção e como é que então dispões na tua casa. Bem, a minha coleção, como eu já disse, eu gosto de incorporar as plantas, no meu ambiente. Não, se não for num ambiente Uhum. que tenho cá em casa, então é para ir para outra morada. Tento sempre, ter esse cuidado. E acabo por ter plantas espalhadas por todo o lado. Só não tenho na casa de banho porque não tenho janela, senão também tinha. Ah, Acabo por mostrar um pouco menos as plantas que tenho na cozinha, nos parapeitos, tenho imensas plantas na sala, no quarto. Tenho plantas por todo o lado, apesar de, por norma, mostrar sempre mais 3 cantos, mas tenho plantas espalhadas pela casa toda. E que tipo de plantação então é que tu tens mais? Olha, tenho bastantes, se calhar monsteras é o que eu devo ter mais, tenho Uhum. philodendrons, Hoias tenho uma. E tenho pena que está entre a vida e a morte, coitadinha. Antúrios, não tenho um, nunca comprei um antúrio e não quero comprar. É uma coisa que não tenciono comprar, Uhum. porque tenho a certeza absoluta que não se vão dar no meu ambiente, aqui em casa. Alocácias também tive uma má experiência com uma e acabei por não comprar, mais. Singónios, olha, decidi despachá-los todos. Eu acho que neste momento só devo ter o álbum, de resto não tenho mais nada. Mas sou mais de colecionar monsteras, epiprenos, sindapsos, acho que são e filodendros também gosto. Acho que são mais o meu tipo de planta. E o que é que te levou então às monsteras? É assim, eu não considero que tenha, assim, tantas monsteras, sou capaz de ter demasiadas. Ah, mas eu acho que são plantas muito simples de cuidar, são plantas que não precisam, assim, de grandes níveis de umidade, adaptam-se super bem a qualquer clima. São plantas que eu tenho a tendência a regar em vez de regar demasiado, rego a menos. E então são plantas que acabam por aguentar um pouco mais aqueles períodos grandes de Uhum. secura. São plantas que existem imensos tipos e completamente diferentes. Tu tens uma monstera, por exemplo, Thai, que fica um monstro, como a tua, por exemplo, e depois tens uma monstera, oblíqua Peru, que tem a forma da folha totalmente diferente, não é?
e lindíssima. Eu acho que foi muito essa parte, porque eu também gosto de plantas com variação e acho que as monsteras temos ali aqui um grande leque de opções. E tu achas, portanto, que existem variedades que tu achas especialmente cativantes e quais? Portanto, quais é que são, assim, as variedades que tu achas, assim, as tuas favoritas? Monsteras, bem, as minhas favoritas, sem sombra de dúvida, é a minha Monstera Albo. Já não tenho a minha original, mas tenho aqui umas quantas e gosto imenso, e a Monstera Áurea. A Small Form, claro, porque a Large Form, ocupa muito espaço. Não consigo Uhum. ter muitas. Mas sem sombra de dúvida a minha Monstera, Small Form, a Áurea e a Albo. São as minhas favoritas, são aquelas se calhar mais comuns que toda a gente tem, mas só o simples facto de sempre que nasce uma folha, tu não sabes como é que é o padrão da folha, tu não sabes se já tem mais fragestações, se tem menos. Sem sombra de dúvida, estas 2 continuam a ser as minhas favoritas. Dizer às pessoas que iniciam é para investigarem muito aquilo que compram, perceberem também quais são as condições que elas precisam, se é uma planta fácil, para os conhecimentos que a pessoa tem, não é? E para também terem cuidado a quem compram, porque, por exemplo, eu quando comecei, eu tive uma má experiência com a mesma pessoa 2 vezes. Comprei 2 cortes de Monstera Albo, primeiro um, sem ter o conhecimento de como se propaga uma planta, e então acabei por comprar cortes um bocadinho mal feitos e plantas que estavam destinadas a morrer e que se fosse nos dias de hoje não as compraria. E depois voltei a cometer o mesmo erro porque comprei à mesma pessoa novamente, porque achei que o problema tinha sido eu. Acabei por comprar à mesma pessoa novamente e foi dinheiro para o lixo. O que eu costumo dizer às pessoas é que têm que ter muita atenção àquilo que compram, seja o ID da planta, porque eu vejo muitas pessoas a vender gato por lebre, como se costuma dizer. Têm que ter noção do espaço que têm, o ambiente que têm, o tempo que têm para dedicar às plantas, a luz que têm em casa, o canto onde vão pôr aquela planta, porque, por exemplo, eu noto se eu colocar uma planta que tenha na sala no meu quarto, é um ambiente totalmente diferente, não é? Só até pela exposição solar, e essa planta vai se sentir. E então investigar muito bem, não só o espaço onde a pretendem colocar, mas também as condições que ela precisa e como fica em adulta, porque há pessoas que gostam muito das plantas quando são pequenininhas, mas depois quando as folhas começam a crescer acabam por não gostar, por isso acho que tem que haver aqui uma pesquisa antes da compra. O conselho que eu posso dar, porque era aquilo que eu gostava de ter feito quando comecei e não fiz. Portanto, o teu substrato. Eu uso o mesmo para todas. Há umas que estão em pone, porque acho que gostam bastante. Aliás, eu agora tenho uma flame que também quero colocar em pone, porque acho que é uma monstera um pouco mais sensível ao excesso de água e o meu medo de perdê-la é tão grande que, acho que vou colocar em pone, porque consigo controlar um pouco mais Uhum. o excesso de água e as regas. Mas por norma uso muita casca de pinheiro, ponho muita perlita. Pronto, eu para as monsteras acabo se calhar por usar um pouco mais de casca de pinheiro, se calhar do que aquilo que uso num philodendron. Ponho muita perlite também, ponho, Uhum. também um pouco de substrato interior, muito pouco. Ponho, agora comecei a utilizar um fern, tree fern comprei a Java Plant, a Ririne. Por acaso, tenho um epipreno com tree fern e as raízes, aquilo parece uma loucura. Aquela planta, parece uma loucura naquele substrato. Então agora acabei por comprar para as outras também. Uso também, acho que é só o que eu uso. Pone para as plantas que têm um pouco mais de receio e são mais sensíveis ao excesso de água, por exemplo, a Monstera áurea,
é muito mais sensível do que, por exemplo, a albo, e essa tenho em pó. Ok. Alguma vez, portanto, tiveste algum desafio a cuidar, portanto, de alguma monstera? Ou que tenhas arrependido de comprar alguma? Bem, um desafio. Olha, um desafio, tenho uma monstera, áurea large form, uma grande, que veio do Isaac, trazia tantas raízes, mas tantas raízes, e eu acho que no espaço de meses consegui perdê-las todas. Mas a planta continua a dar novas raízes, por isso estou um pouco mais descansada, mas essa tem sido um desafio muito grande. Tirando essa, Ok. a minha Thai. Tive uma Thai grande que teve 1 ano e meio sem me dar uma única folha. Acabei por me estressar um pouco com a planta, cortei-a e perdi a planta quase toda. E acabei por dar o topo, hã, e jurei a mim própria que não queria mais nenhuma, não queria mais nenhuma Thai. Comprei agora uma também recentemente, que decidiu falecer assim que passei para substrato, ainda consegui salvar um bocadinho, está agora a propagar. Mas sem sombra de dúvida, eu diria que as monsteras quanto maiores, mais lentas em termos de crescimento, e acho também que conseguem ser um pouco mais picuinhas, pelo menos a minha experiência. Claro. Sim, não és a primeira, pronto, a falar, das dificuldades de propagar, de ter uma TAI, a planta do bairro falou um bocadinho que era realmente a planta que, portanto, que ela se tinha arrependido mais, ela explicou-nos também um bocadinho porque no episódio dela. Hum, eu percebo, eu realmente, pronto, Engraçado que quando quando ela disse que tinha uma Thai, e neste momento continua pequena, eu pensei logo: "Caraças, realmente não sou a única, porque a minha teve 1 ano e meio sem me dar uma única folha, exato, uma única, nada, exato. só estava grande porque já veio E portanto, como é que tu dirias, portanto, da tua perspectiva, como é que a popularidade das monsteras evoluiu no tempo? Portanto, tu achas que, portanto, que estão trends a aparecer, que tu achas que estão outras a desaparecer? Qual é que é a tua percepção sobre isso? Eu acho que as monsteras sempre estiveram na moda, seja até a monstera toda verde, a normal. Eu acho que as monsteras sempre estiveram na moda. Primeiro as albo, depois entretanto o aparecimento das thai, as mint agora mais recentemente, a flame eu acho que era uma planta que também estava era uma monstera que estava na moda o ano passado. Este ano já vejo, cada vez menos, cada vez mais baratas e cada vez menos. Mas eu acho que a monstera é uma planta que lá está por ter tanta diversidade, não é? Tantas variedades, acho que é uma planta que nunca vai passar de moda. Hum, eu até já ouvi no YouTube falarem do surgimento de tais small form. E isso levou-me logo a crer Uhum, que não, isto realmente é verdade, as monsteras estão sempre na moda, porque estão constantemente a aparecer variedades diferentes. As mint agora, acho que são se calhar as espécies mais procuradas. Eu agora também andei a envolver-me um pouco mais no mundo das oblíquas, porque existem imensas, imensas, uhum. oblíquas. E tu tens oblíquas na tua coleção? Tenho 2. Ok, mas em terrário? Não, não, tenho tudo fora. Eu não tenho terrários, não tenho cabinets, não tenho tendas, não tenho nada. Estão todas cá fora. Tenho 2 oblíquas, tenho uma, peru e tenho a Yasuni. E dão-se bem, portanto, na tua pronto, portanto, com a nossa umidade e com a nossa temperatura fora de um terrário. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que são plantas que se conseguem adaptar bastante. E eu no verão consigo ter, dias com 30% de umidade, 40% de umidade ou até menos, e são plantas que se têm adaptado. Uhum. Eu acho que a única que se sente sempre mais é a áurea. A variação amarela acaba por ser um pouco mais sensível e queima muito mais facilmente. Tirando isso,
todas as monsteras que eu tenho são as que melhor se adaptam. E portanto, que conselhos é que tu darias, portanto, para pessoas que, portanto, querem expandir a sua coleção? Portanto, que conselho é que tu podias dar a nível de, portanto, de escolha e como adquirir estas plantas? Ou seja, quando tu melhor que ninguém, portanto, se eu imagina, eu tenho estas monsteras, todas aquelas que tu acabaste de dizer, a Oblíqua, a Dansoni, a Albo, portanto, eu já as tenho e quero começar a ter aquelas que tu acabaste de dizer, eu quero uma Mint, eu quero, portanto, aquelas monsteras um bocadinho mais difíceis, uma Battle Mark Flame, portanto, onde é que Uhum. tu, portanto, conseguiste, como é que tu conseguiste ter essas plantas um bocadinho mais difíceis de obter? Nos grupos europeus, honestamente, tudo nos grupos europeus. Não tenho nenhuma Mint, quero uma, mas não queria as de TC, porque acho que são um pouco iguais umas às outras, Uhum. e então queria, como as que a Java Plant se costuma vender. E também queria muito a Oceana. O Isaac costuma-me dizer que ela parece doente, mas acho Uhum, muito bonita. Eu acho que se calhar é assim, a minha experiência é nos grupos europeus. Eu compro lá muito, pesquiso sempre, pessoas que já tenham publicado monsteras, por exemplo, ou outras plantas. Por norma, aponto o nome da pessoa e quando quero comprar, meto conversa e acabo por fazer o negócio. Em lojas já não tenho comprado muito, tem sido mesmo a particulares. E lá está, vejo sempre reviews, se tiverem páginas no Instagram acabo sempre por também seguir, ver um pouco a coleção da pessoa, meto conversa, acabo por falar um pouco. E, o que eu tenho feito, compro a planta maior, se conseguir, não é, porque às vezes os preços também são um pouco exorbitantes, acabo por comprar a planta um pouco maior, depois corto e despacho alguns cortes para compensar um pouco o dinheiro, ou quer dizer, engano a mim própria, não é, porque acabo por gastá-lo depois noutras. Hum, mas se for uma planta assim um pouco mais cara, sim, eu uhum. vejo um corte, vejo se tem raiz e acabo por comprar. Mas sim, é mais grupos europeus, páginas de Instagram de pessoas cá na Europa, acabo por conversar um pouco e compro. Daniela, então diz-nos então qual é que é a tua wishlist, e não é só de monsteras, portanto, estamos a falar agora de todas as plantas. Portanto, a tua wishlist para 2024. Ui, é gigante. Então, É gigante, mas eu tenho noção que não vou comprar todas, porque não. não interessa, não interessa, mas diz-nos porque lá está, estás a fugir um bocadinho também fora aqui da norma, que é, eu faço esta pergunta a todos os meus entrevistados e é rara a pessoa que diz: "Tenho muitas, tenho uma wishlist enorme", não, todos dizem: "Não tenho wishlist, quando vejo uma planta compro, já tive uma wishlist, mas agora já me deixei disso". Portanto, até que enfim, que eu tenha uma pessoa que percebe a pergunta que lhe estão a fazer, que é: diz as plantas que realmente tu queres ter agora. Quer dizer, eu percebo as pessoas que já têm as plantas todas que querem e que estão contentes, eu não estou a criticar, atenção, mas só estou a dizer que pronto, esta é a altura que tu dizes: "Epá, gostava de ter isto, gostava de ter aquilo, se tivesses todo o dinheiro do mundo". Bem, se calhar vou fazer como a Mariana de Plantas do Bairro e vou já saltar aqui umas mando aqui umas para o ar para ver se me oferecem. Exato. Então, basicamente, pá, tenho muitas monsteras e eu até tenho uma lista. Eu faço uma lista Boa. e vou apontando aquilo que quero, não quero, vou. Eu também, eu também. Então, basicamente, graças à Ririn da Java Plants, eu agora quero uma Monstera Thai Legacy, quero a Monstera Oceana Mint, quero a Monstera, Mint normal, quero também a Serrana, não sei se alguém aí tem uma Monstera Serrana que queira Uhum, oferecer, se quiserem estou aberta a receber a planta, Philodendron Ilsemaniae também. Ai, sei lá, entre Golden Dragon Variegata. Mas eu depois faço a lista e acabo por não pensar, no espaço que tenho. Acabo por não que simplesmente quero.
Quando vem a planta, aí vem a pior parte. Pois, eu percebo, quer dizer, depois quando vem a planta, pronto, nós depois, isso tem que ser o Fábio do futuro a resolver esse problema, mas eu quando quero também, também faço uma lista e depois vou riscando, às vezes perco o interesse, às tantas já passou para aí meses desde que eu pus aquela planta na lista e aí já perdi o interesse e risco, ainda bem que assim não tive que a comprar, mas eu também faço um processo muito parecido com o teu. Mas tu estavas a dizer que um Philodendron Elsemianae, mas tu já tens um, não tens? Não, 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 não. Esse eu não tenho. Ou é um Snowdrift que tu tens? Não, também não tenho esse. Também não tens. Estava a ver se tinha aqui algum. Tenho a Whippleway. Desculpa, Whippleway. Whippleway, desculpa. Yeah, Whippleway, sim, desculpa, estava a confundir. Sim. Tenho um, não, tenho 4. Pois eu quando gosto muito de uma planta, eu acabo por ter várias. Acabo por comprar sempre uma ou 2, corto, Hum, propago e, multiplico. Mas depois não tenho espaço para elas e acabo por, querer me despachar. Mas o Wilson Ai está na minha lista desde 2020, na altura custava quê? 5.000 euros, coisa pouca, não é? E mantém-se na minha wishlist. claro. E hei de ter, mas depois também sou um pouco, peculiar nas plantas. Não é só querer a planta, tem que ser a ideal. Por exemplo, há pessoas que compram, por exemplo, um Florida Beauty, sem variação nenhuma praticamente, só porque é mais barato e é um Florida Beauty. Eu não, eu prefiro esperar um pouco mais, Uhum. pôr um pouco mais também de dinheiro e acabar por comprar um Florida Beauty que realmente, se assemelhe àquilo que eu queria. Ok, Daniela, vamos então fazer então o nosso plant Tinder. Portanto, eu vou-te dar alguns nomes de plantas e tu vais dizer sim ou não, caso gostes ou não. Portanto, tipo swipe left ou swipe right. Eu normalmente escolho sempre plantas que saem sempre assim um bocadinho da zona de conforto de cada um, ou tento sempre fazê-lo. Então, a Locasia Poli. Não, eu não gosto muito de alocásias. Acho que a única alocásia que gosto é, aquela com variação que a Fraideck, pronto. Acho que é a única. O String of Hearts variegado. Gosto. Gosto se tiver um vaso muito cheio. Se tiver como o meu só com 3 fios, não vale a pena. Anthurium clarinervium. Acho uma planta bonita, nunca quis, nunca tive um, mas é bonito. Quando, lá está, quando é grande, tem muitas folhas e bonitas, sim. Ok. Mas não é na tua casa. Não é na minha casa. Antúrios não é na minha casa. Certo. É assim um bocadinho portanto, a opinião que eu tenho sobre os cães de raça labrador, que é eu adoro, mas é na casa dos outros. Mas eu adoro a raça, só que eles são demasiado. Mas eu adoro, mas é na casa dos outros. Muito bem, Calathea orbifolia. Acho bonita, mas também não sou fã de calátias. Se calhar o Isaac agora mata Pois, ele tem muitas, ele tem muitas. muitas e tem o dom de conseguir que elas fiquem bonitas. Sempre bonitas. Para mim é magnífico. Yeah, é difícil. Philodendron micans. Só se for o variegata, senão não. Sou um elitista. Oia linearis. Não. Não. Também não és fã de oias. Gosto de algumas, mas não. Para mim, olha, muitas são iguais. São todas iguais e não têm assim grande interesse. Begónia Darth Vader. Engraçada, mas não porque, lá está, se calhar também vou ser um bocadinho controvérsia, mas não gosto de begónias. Ok. Pronto, estás no teu direito. Anthurium splendidum. Gosto. Gosto, mas não na minha casa. Exato. Alocasia Dragon Breath. Não. Não. Nem sequer, essa nem sequer gostas e nem sequer te queres na tua casa. Não. Ok. Alocácias não tenho mesmo. Até aquelas mais comuns que toda a gente tem, da Dragon Scale, não. Não acho muito bonitas. Nem as variegatas, tirando a Fraideck, não, nem a Amazónica, não gosto muito. Pronto, olha, obrigado Daniela pela tua participação. Eu desejo, portanto, todo o sucesso pronto, para a tua coleção, para as tuas vendas.
Portanto, vocês podem ver a conta da Daniela no Instagram, PlanteNubiPT. Pronto, também obviamente podem aceder ao grupo da Daniela, também faz parte do Isaac, também que esteve aqui connosco, no grupo Plantas Raras do Facebook. Já sabem, se tiverem perguntas ou sugestões, podem enviar, portanto, para a minha conta, Age of Plants, ou para a Daniela diretamente. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Obrigada.